Vamos começar o nosso tema de hoje. O nosso tema é: pode-se ter déficit de atenção sem hiperatividade? Hoje, o nosso tema é sobre a questão de nós ter a hipoatividade. O que é hipoatividade, né? É sobre a questão de crianças que têm somente o déficit de atenção sem a hiperatividade. O que acontece? Muitas vezes as nossas crianças têm dificuldade de ter, né, atenção na escola, dificuldade de aprendizagem, dificuldade em várias questões. No entanto, quando nós falamos de hiperatividade, que é aquela criança a 1000 por hora, não trata-se dessa questão. A criança apenas tem o déficit de atenção. E isso é uma característica mais específica. É possível ter somente déficit de atenção sem a hiperatividade? É o nosso pudinzinho, a nossa sobremesa do meio-dia. Então, existem as crianças que apenas têm o déficit de atenção sem a hiperatividade. Vamos começar falando, então, sobre as características e as diferenças. Eu vi no final de semana muita gente que estava perguntando o que é a TDAH. O que seria a hiperatividade, então? A hiperatividade é quando as crianças são extremamente agitadas. Bom, é aquela que é ligadinha na tomada a 1000 por hora, não para um minuto. Ela está sempre correndo, 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 se machuca o tempo todo, tem dificuldade de ficar parada na cadeira, ela não consegue ficar quieta, ela tem aquela inquietude até para fazer brincadeiras. Ou seja, ela não consegue, às vezes, assistir um desenho até o final, ela já sai correndo para fazer outra brincadeira, não consegue brincar com brincadeiras calmas, ela atropela muito ao falar, interrompe os coleguinhas quando estão falando, não para um minuto. Ela não para. Isso é a criança hiperativa. O que é o déficit de atenção? Ele é diferente da hiperatividade, mas a maioria das crianças tem as duas coisas, certo? O déficit de atenção, digamos, a caneta caiu, fez um barulhinho, e a criança estava lá copiando no quadro, e caiu a caneta do coleguinha do lado. Pum! Já prestou atenção na caneta, já não prestou mais atenção no quadro, já olhou para o lado, já olhou para a caneta do coleguinha, já ficou ali olhando para o coleguinha, assim, viajou e esqueceu do que estava fazendo, né? Ou passou alguém lá na janela, na rua, né? Coisa que não tem nada a ver com a aula e simplesmente esqueceu o que estava acontecendo na aula. Qualquer coisa toma a atenção da criança, ela não consegue fazer concentração e foco nas atividades. E isso é o déficit de atenção. Então, hoje, isso é para nós termos o contexto. O que nós vamos falar? É possível a criança ter o déficit de atenção e não ter a hiperatividade? Sim, nós chamamos isso de hipoatividade. Hipoatividade, ou seja, a criança ela é hipoativa. Tá? E aí, quais são as características das crianças que têm somente o déficit de atenção, sem essa agitação da hiperatividade? Aí nós brincamos que é aquela criança que vive no mundo da lua, né? Ela está sempre distraída. Então, tem crianças que somente têm o déficit de atenção. E aí a gente diz que é aquela criança que se distrai, fica no mundo da lua, não consegue se concentrar, a professora está falando lá na frente e ele está lá viajando, mas ele não é aquela criança que não para na cadeira, ele está quietinho. Muitas vezes é a criança mais quieta da sala de aula, é a que menos fala, é aquele bem quietinho, que fica lá, é tido por tímido muitas vezes, mas ele não copia, ele se distrai muito. Qualquer coisa que acontece chama a atenção dele e aí ele já olha para o lado e se distrai. As pessoas acham que ele está sempre viajando. A mãe chama 2, 3, 4 vezes em casa e ele não atende. Ele está sempre pensando em outras coisas, vive no seu mundinho, brinca brincadeiras até muito calmas até, tá? Mas ele viaja naquela brincadeira, ele sente, ele fica ali, distrai-se.
Aí daqui um pouco ele larga os brinquedos, aí ele fica lá pensando em outra coisa, é como se ele estivesse entrando no outro mundo. E aí essa criança ela é extremamente desatenta. Desatenta em que sentido? Esquece as coisas, esquece materiais, esquece as suas roupas por todos os lugares, esquece a tampa de shampoo aberto, esquece a porta do roupeiro aberta, né? Porque isso também quem tem a hiperatividade esquece, certo? Tudo isso é do déficit de atenção. Pense, e faz parte de quem tem a hiperatividade, algumas características, mas eu estou falando sobre os esquecimentos, tá? Esquece, então, as tampas do shampoo, da pasta de dente aberto, deixa as coisas esparramadas e simplesmente larga, esquece o material para levar para a escola, chega na escola, esquece o uniforme, aí chega na sala de aula, não copia porque fica viajando, não consegue compreender a aprendizagem, aí simplesmente se perde na sala de aula, qualquer coisa que cai do lado, barulho, som, distrai, não se concentra nas atividades, tem dificuldade de conseguir uma concentração em uma única coisa, simplesmente está sempre distraído, tudo foge. Isso é com uma frequência muito contínua. Isso acontece com muita frequência. A criança está sempre nessa situação, assim, ó, que ele está sempre, chega da escola sempre com o caderno incompleto, nunca copia tudo. Aí quando ele vai fazer o tema, ele começa a fazer o tema, aí ele já passou até a mosquinha, ele já nada faz ele se concentrar, mas não é não fazer se concentrar já levantando, agitando, correndo, não. Esse é só tá só com déficit, tá? Então existe a hipoatividade, tá? Existem as crianças que têm essa dificuldade de gerar a concentração, de chegar no período da concentração. E isso é comum. E agora eu quero falar sobre uma questão muito importante, tá? Que as pessoas fazem confusão. Sábado, nós tivemos o Dia Mundial do Autismo. E o TEA, tá? Que é o transtorno do espectro autista, é completamente diferente do déficit de atenção. Só que algumas pessoas, crianças que têm TEA leve, bem moderado e bem leve, tem algumas características dessa dificuldade de relacionamento social, dificuldade de conseguir fazer as relações sociais com as crianças, que é do TDAH, dificuldade de concentração, parecidos com quem tem TDAH. Só que o TEA é completamente diferente as suas características da criança. Tá? Quando a gente fala em uma criança com autismo grave, as características são muito abruptas, ou seja, tu já verifica que a criança tem dificuldade de deglutição, dificuldade de fala, dificuldade motora. Então, tudo é muito, se visualiza de uma forma muito intensa. Então, aí a gente já verifica as diferenças de modo muito rápido. Quando nós estamos falando de autismo leve, nós estamos falando de crianças que têm as dificuldades de habilidades sociais, nós estamos falando de dificuldades de aprendizagem, dificuldades de concentração. Só que os sintomas, às vezes, aparecem parecidos com uma hipoatividade, certo? Mas é diferente, porque a criança, quando ela tem o TEA leve, o que acontece? Ela, além disso, ela não tem as dificuldades motoras, ela, além desse só o mundo da lua, a criança, ela tem crises, que a gente fala, né, com relação às questões do ambiente social, dependendo, ela não consegue se adaptar em determinados ambientes. Então, muitas vezes, por exemplo, até mesmo uma saída para ir a um restaurante, uma festa, um ambiente coletivo, é completamente diferente de uma criança com TDAH. A criança não consegue se adaptar nem com um barulho externo. Então, é bem diferente. Então, a gente tem que entender que as características são diferentes. E nós aqui, nós não estamos lidando com crianças vinculadas ao aspecto autista, tá? Não estamos falando de crianças com TEA leve, nós estamos falando de crianças com TDAH vinculado à hipoatividade, de quem tem déficit de atenção,
somente o déficit de atenção. Então, tudo isso, quem informa o que a criança tem, o que a criança não tem, quais são os diagnósticos, é o neurologista. E nós sempre viemos aqui explicar as características, até porque se você está com uma criança em casa e está se identificando com tudo isso que nós estamos falando, é o momento de você procurar o quê? O médico, para passar por toda uma análise, aonde a criança vai passar pelo neurologista, pelo psicopedagogo, fazendo toda uma análise e vai fazer o quê? Vai ver o diagnóstico. E por que eu falo tanto dos números, gente? Aí vocês vêm me dizer assim, de novo ela vai falar dos números. Vou. No Brasil, nós temos um problema de subdiagnóstico. Por quê? Conforme a Organização Mundial de Saúde, de 4 a 5% da população tem TDAH. No entanto, no Brasil, menos que 18, 17% da população está diagnosticada. Ou seja, nós temos muitas crianças sofrendo do problema sem ter o diagnóstico. E aí nós vemos e dizemos o quê? Bom, o que fazer? Agora já começar a tratar o problema com o que a gente está falando aqui, como resolver, como fazer, o que fazer. Isso não impede de começar imediatamente a resolver o problema, porque aqui não tem nada contraindicação. É uma questão comportamental da família, como lidar com os problemas, da criança com ou sem diagnóstico. Mas o passo fundamental a partir daqui é procurar o especialista, procurar o médico, fazer os exames, fazer toda uma investigação para que se tenha, sim, a consciência se a criança tem ou não o diagnóstico. E aí, ter a certeza, bom, o meu filho possui o quê? TDAH. Essa é a circunstância. Então, eu vou trabalhar isso com a criança, né? Por quê? Porque daí a gente vai verificar a questão fonoaudiológica. Quantas crianças, muitas vezes, têm somente o déficit de atenção e pode ter dois problemas ligados aí. E agora vamos falar. A questão do EPA, que é um exame fonoaudiológico que nós fazemos com a criança, que o médico vai indicar, e vai verificar se a criança não está com um problema vinculado à questão auditiva, ou seja, a captação do som que a criança tem, ela escuta normalmente, ou seja, não é uma questão de não escutar, ela escuta. No entanto, o som que chega para ela não chega de maneira que ela compreenda da maneira correta, ou seja, as palavras vêm, mas ela não identifica como deveria. Por isso que se repete tantas vezes a mesma coisa para a criança. Se chama ela uma, duas, três, 4 vezes. E para isso a criança precisa passar por um tratamento especializado com os fonoaudiólogos, se a criança tem esse problema. Outra questão é passar pelo oftalmologista para verificar se a criança não tem nenhum problema. Exatamente, é um neuropediatra. A criança vai para um neuropediatra. Tá? A indicação primeiro é o neuropediatra. Se houver a necessidade por comorbidades infantis, que pode ser depressão, ansiedade, bipolaridade, TOD, outras questões, a criança vai para o psiquiatra infantil. Mas o primeiro especialista indicado é o neuropediatra, certo, pessoal? Então, assim, o que acontece? Até para colocar para vocês entenderem. E aí a criança passa pelo oftalmo para verificar se ela não tem uma questão ortóptica, porque muitas vezes a gente pensa assim, só não copiou porque não copiou, mas não, às vezes ela está com dificuldade de identificação lá no quadro para passar a leitura das letras. Sim, aí precisa fazer um tratamento ortóptico, porque às vezes ela está visualizando as imagens de maneira distorcida, dependendo da circunstância. Então, precisa passar pelo oftalmologista também, verificar se ela não precisa usar algum tipo de óculos específico. O que eu quero dizer para vocês? Tudo isso é para que a criança tenha conforto, melhore essa questão de aprendizagem. E aí nós vamos para as terapias, que é o que a gente apresenta aqui, que é a questão comportamental familiar. Isso é o que nós colocamos aqui.
né? Mas nada, uma coisa não é empecilho da outra. Já vamos iniciar o tratamento de conforto da criança na questão da aprendizagem, na questão familiar, e é por isso que vocês todos estão aqui, né? E aí, o que vai acontecer? De maneira conjunta, nós vamos fazendo todas as terapias e a criança vai melhorando. Por isso que nós estamos falando dessa questão que quando a criança tem só o déficit de atenção, a gente tem que cuidar. Será que o déficit de atenção é somente vinculado ao quê? O que está ligado a esse déficit de atenção? E, principalmente, se a criança é tão quietinha, ela está criando uma comorbidade, ela está criando uma depressão, será que ela está criando um processo de ansiedade? Aonde está gerando? Isso aqui está gerando algo mais grave? Né? A criança está sofrendo bullying? Sim ou não? Questões que se tem que verificar caso a caso. Então, tem que ser verificado o caso de cada criança em específico. E aí, assim, ó, o que acontece? Tem coisas que só o atendimento individualizado da família vai poder fazer algo melhor para poder dizer, olha, é isso aqui. Vamos lá. Por que o treinamento de pais, por que o nosso programa auxilia tanto no desenvolvimento da aprendizagem? Porque justamente a criança, o maior tempo que a criança fica, não é nem lá no neurologista, não é lá no profissional do fonoaudiólogo, não é no psicólogo, nem na escola, porque a escola, a maioria das vezes, a criança fica meio turno, e sim com a família. Tá? Então, o que nós propomos aqui? Um treinamento da família para que vocês, pais, saibam como lidar com as crianças no cotidiano. Como trabalhar com as crianças para que a transformação da aprendizagem seja efetiva. E essa aprendizagem seja efetiva, não apenas que traga o reflexo que é real nas notas, mas que a criança consiga aprender no todo e se acalme, porque a questão toda é que não é apenas a aprendizagem, mas sim a questão que a criança saia do processo de agressividade, consiga melhorar o seu relacionamento com os demais, tudo vá evoluindo. Então, para isso que nós falamos tanto da terapia comportamental familiar e nós falamos da necessidade do treinamento de pais e da família. E é justamente esse processo aonde nós ensinamos como desenvolver as habilidades, processos de incentivo, o treinamento do foco, que é o principal processo. Nós consideramos que a criança que tem o déficit de atenção, ela precisa aprender a treinar o foco. Aprender a treinar como entrar e sair do foco. E a gente chama isso de hiperfoco. Toda criança ela tem um hiperfoco. Quer prestar atenção à questão da criança que tem déficit de atenção, que a gente diz que está no mundo da lua? Ela entra nesse estágio do mundo da lua porque ela se concentrou extremamente em algo do seu interesse. Então, ela ficou lá viajando, se diz assim, ela está viajando. Mas ela está hiper concentrada em algo que ela se interessou. Só que nós temos que ensinar a ela a se concentrar naquilo que é importante para a aprendizagem escolar. E entrar na concentração e sair da concentração. Para depois nós ensinarmos como ela se concentrar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. O primeiro processo é se concentrar em uma coisa só, para depois em mais de uma, porque vai vir a fase adulta. Quer um exemplo de necessidade de concentração em mais de uma coisa? Nós adultos dirigindo. Nós pegamos o nosso carro e nós precisamos aprender a dirigir, conversar com alguém do nosso lado, escutar o rádio, prestar atenção no semáforo. Quantos de nós, principalmente quem tem TDAH, já ouviu aquela buzinada? Bem assim. Simplesmente pelo fato do quê? Falta de atenção. Esquecemos da sinaleira, viajou o nosso cérebro. Gente, nós estamos sozinhos no carro. Viajou o nosso cérebro, foi lá e não voltou mais. E a sinaleira ficou verde e a gente esqueceu de seguir no trânsito. Por quê? Porque nós desfocamos a nossa atenção daquilo que era necessário, que era o trânsito. Então, isso aí, porque nós temos que ter, às vezes, multifocos, né, para fazer a mesma atividade. E a criança, no seu processo, vai ter que aprender a usar o seu foco de maneira multidirecional.
para que ela vá evoluindo na fase que ela vai entrando na pré-adolescência, depois na vida adulta. E isso muitas vezes é extremamente importante. Primeiro, ela tem que aprender a direcionar o seu foco para cada atividade e depois direcionar que ela possa fazer múltiplas atividades ao mesmo tempo, mas de maneira direcionada que ela não tenha prejuízo. Então, é um processo que é necessário. Aprender o hiperfoco é fundamental. E aprender a treinar esse hiperfoco para o seu desenvolvimento de sucesso lá na fase adulta, mais ainda. E isso vai desenvolver a habilidade das crianças. Então, esse desenvolvimento de aprendizagem é fundamental para a criança. Então, eu quero dizer que isso tudo é comprovado. E falo mais: a questão do déficit de atenção e da hiperatividade não é culpa dos pais. Falamos muito disso semana passada. Porque o TDAH, a hiperatividade, a impulsividade está ligado ao sistema frontal, tá? Aonde tem os neurotransmissores do sistema frontal neural aqui, aonde são diferenciados, tá? E aqui está demonstrando que nossa criança que tem TDAH, os neurotransmissores nessa região frontal tem uma diferenciação. Então, com tudo isso, o que eu tenho para dizer para vocês é que sim, a criança que tem hiperatividade, impulsividade e déficit de atenção, isso é decorrente de um problema biológico, tá? Isso já é comprovado pelos cientistas. E como eu disse, é uma síndrome onde a criança vai se adaptar, ela precisa passar por esse processo, né? Ela precisa passar por esse processo onde ela vai se adaptar. O que vai acontecer? Nós vamos entendendo o processo. Então, uma coisa importante também é dizer que o tratamento que nós falamos, que aqui é uma terapia comportamental, em nada impede os demais tratamentos. Nem o tratamento médico vinculado com terapias de remédio, nós não falamos nada contra aquilo que os médicos dizem, a família decide o que fazer com o filho junto à questão de medicação. Só que a gente explica, medicação não é pílula mágica, você dá o remedinho lá e tudo se soluciona. E tem pais que decidem não medicar os filhos, apenas fazer as terapias cognitivas comportamentais, com fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogos e a questão familiar, que é o partner training. Agora, o que é o partner training? Essa terapia se trata de treinamento de pais, que veio dos Estados Unidos, tá? Isso foi o que eu fui buscar lá fora, quando eu fui ver a questão do meu filho, especificamente para ele, eu fui verificar essas questões para ele, e lá há muito tempo se fala em terapia de treinamento de pais. E sim, comprovado por pesquisas que isso traz resultado efetivo, inclusive maior muitas vezes do que terapias medicamentosas. Só que uma coisa não vem contra a outra. São complementares. E eu quero que vocês entendam que isso se explica por quê? Porque aonde a criança fica, o maior ambiente é junto da família, e a família precisa de conhecimento. Então, essa técnica é utilizada há muito tempo lá. E essa técnica foi a técnica que eu trouxe para auxiliar o meu filho, primeiramente, para depois passar para vocês. Né? E é isso que nós estamos explicando. Aqui a Carol diz que o filho dela não gosta de estudar de jeito nenhum. Uma das coisas importantes de nós entendermos é que a aprendizagem e o estudo, a nós, quando nós éramos pequenos, era colocado sempre como algo ruim. E até hoje é tido como algo que não é gostoso aprender, não é bom aprender. Isso nós precisamos quebrar na mente dos nossos filhos e até na nossa mente. E mostrar que o aprender é algo gostoso, criativo. Aqui, ó, o meu filho tem os dois, toma medicação, mesmo assim tá difícil. É aquilo que eu falei. A medicação não é a pílula mágica, ela não resolve todos os problemas. E é por isso que a gente fala que precisa dessa questão da família. Se a família não fizer essa questão comportamental, essa questão da metodologia, é muito difícil conseguir evoluir. Ele tem o hábito de ficar mexendo as mãos quando fica nervoso e não se defende de nada disso. É característica, sim.
mexer os membros, mãos, pernas, é é característica, sim, da hiperatividade. E a questão de ficar nervoso é uma característica da impulsividade. Principalmente, assim, o que que acontece? Ele fica extremamente agitado, nervoso, né? A questão é que a criança ela pode ou ficar agressiva ou ela se recolher. Tem os 2 aspectos, né. Então ela vai recolher-se e com isso ela fica mais propensa à depressão. Meu filho é muito distraído na escola, ele tem muita dificuldade. Isso é justamente, é o déficit de atenção, ó. Ele disse que esqueceu tudo que ele viu na sala de aula no mesmo momento que chegou em casa. Por quê? Porque ele não conseguiu focar a sua atenção no que estava no quadro. Não focou a sua atenção no que a professora falou. Ele ficou extremamente distraído, chegou ao ponto de que mesmo ele, quando chegou em casa, ele já não sabia mais nada do que ocorreu na sala de aula. Típico do déficit de atenção. Como lidar, é exatamente isso que a gente está falando aqui, principalmente com relação ao déficit de atenção. Uma das coisas que a gente tem que colocar é que nós precisamos começar a treinar o foco da criança. Esse treinamento do foco é o mais importante para a criança com hipoatividade. Meu filho tem 4 anos, não fica sentado. Quando chega a hora de vir para casa, ele não quer vir, é agressivo, tem dificuldade na fala, na concentração e motora. Bom, aqui é um pouquinho além, né? O que, que nós estamos falando? Justamente, se ele tem dificuldade motora, ou seja, ele está com dificuldade motora, ele tem que fazer as terapias vinculadas à questão motora, né? E a dificuldade de fala, essa questão é uma questão fonodiológica, ele precisa fazer essa questão fonodiológica para ver a terapia e verificação do que está ocorrendo especificamente com a criança. Já com relação à aprendizagem, essa dificuldade que ele está tendo, é justamente por quê? Porque ele não está conseguindo se desenvolver. Mas é possível o desenvolvimento. E aí, quando ele não consegue fazer aquilo que ele deseja e ele está vendo a crítica do ambiente, a primeira coisa que acontece é que a impulsividade aflora e ele fica agressivo. É uma reação àquilo que ele está vivendo, porque ele não está se sentindo bem com aquilo que está acontecendo com ele. Então, ele está precisando mesmo desse apoio para conseguir evoluir. Mas o ideal é uma questão assim, ó, bem individual, seria uma consultoria individual. Meu neto não gosta de barulho, fica agitado. A questão é que a criança com déficit de atenção ela tem uma hipersensibilidade ao som. Isso é comum, a hipersensibilidade ao som da criança com déficit de atenção. Porque qualquer barulho a chama a atenção e também irrita, causa irritabilidade dependendo da criança. A agressividade é mais vinculado à impulsividade. A criança ela reage com muita agressão. Aqui ela está falando que o filho dela toma Ritalina, uma medicação, né, indicada para quem tem TDAH, deve se manter a questão da medicação. No entanto, como nós dissemos, não trata-se de algo que magicamente vai resolver todos os problemas. O problema é exatamente os profissionais dessa área, está terrível conseguir uma consulta. Olha, neuropediatra é o primeiro encaminhamento e dali ele vai encaminhar aos demais profissionais. Eu sei que em cada região do Brasil existem as suas necessidades e dificuldades, né? Eu sei porque eu já passei por isso. Mas o que, que eu tenho para dizer para vocês? É necessário realmente passar pelos profissionais e as consultas são algo que a criança necessita desse processo para conseguir o laudo. Mas mesmo que você não tenha o laudo, o importante no processo é você já começar a terapia comportamental dentro de casa e fornecendo todo o apoio pedagógico que pode para a criança. Meu filho tem 6 anos, diagnosticado com TDAH, porém tem atraso na fala e não gosta do barulho. Exatamente, ele tem uma hipersensibilidade, né? Com relação ao desenvolvimento da fala, muitas vezes a criança está com dificuldade, né, de alguns sons e palavras, e aí tem que verificar essa questão fonodiológica. Ele pode estar com essa dificuldade na fala porque ele está com problema fonodiológico, tem que fazer o exame. Meu filho vai fazer o teste de neuropsicólogo, mas é muito caro, por isso a dificuldade de tratamento. Infelizmente, né, tem essas questões, mas também existe, né, pelo governo, encaminhamentos, passando do pediatra para o neuropediatra, e dependendo da região que você mora no país, existe centros, né, ao qual fazem o desenvolvimento da criança.
tá? Se você está próximo a uma capital. A criança que já foi diagnosticada com TDAH é obrigada, não é obrigada a tomar medicamento. Meu filho não toma medicação, tá? A minha filha tem dificuldades em fazer uma frase completa. Exatamente. Essas questões da dificuldade da dicção, da fala, deve ser investigado com o neuropediatra, passado a investigação e passar por fonoaudiólogo. O TOD pode ser uma comorbidade assim, ó. O TOD é o transtorno opositor, tá? O que acontece? É uma característica, tá? Diferente do TDAH, mas pode sim estar coligado, ou seja, a criança pode ter a hiperatividade, impulsividade, déficit de atenção, e aonde ainda ter o transtorno opositor. Só que o transtorno opositor é um transtorno comportamental da criança diferente do TDAH. E ele é mais complexo. A gente tem que entender que o transtorno opositor é quando a criança, tudo aquilo que vem para a criança, ela repele, ou seja, ela não aceita nada, mas absolutamente nada de hierarquia, de pais, da escola, qualquer ordem dada a criança não recebe. É diferente de quem tem hiperatividade, porque a criança, mesmo tendo uma aceleração, uma hiperatividade, um déficit de atenção, ela ainda assim, ela recebe as ordens dadas pelos pais e ela respeita a hierarquia. Ela respeita a hierarquia. O TOD não. O TOD ele vai de oposição a qualquer hierarquia, ele não aceita nada. Então é completamente diferente, existe necessidade intensa do atendimento psicológico com essa criança e é bem distinto do TDAH, tá? Meu filho é muito inteligente, mas muito impulsivo e hiperativo. Isso eu quero chamar a atenção de vocês. O déficit de atenção não está interligado ao QI, né? Coeficiente de inteligência. As crianças, mesmo tendo déficit de atenção, que é o quê? A intensidade da atenção, ela sobe, desce, não consegue gerar foco, nada tem a ver com a inteligência. As crianças são extremamente inteligentes. Na sua grande maioria, o índice de inteligência da criança é extremamente alto. O que falta é ela conseguir focar naquilo que ela está fazendo para ela gerar a aprendizagem e, com isso, conseguir colocar na sua memória de longo prazo o conteúdo. É apenas isso. Não é falta de inteligência, muito pelo contrário. O bullying, ele é algo recorrente nas crianças com TDAH na sala de aula, antes de os pais compreenderem a situação, ajudarem os filhos e conseguirem auxiliá-los no processo de adaptação escolar, tá? Então, serem vítimas de bullying, infelizmente, ocorre muito com as crianças com TDAH. Por isso que eu falo tanto dos números aqui, da falta de diagnóstico, os nossos filhos pararem de sofrer na sala de aula. Então, para que isso não ocorra mais, né, com os nossos filhos, a gente precisa estar pronto, preparados para auxiliá-los, porque eles sentem vergonha, medo, passam por situações constrangedoras com professores, colegas, eles não têm coragem, às vezes, de se levantar a mão, porque eles se consideram os burros da sala de aula, me desculpa a palavra, mas é assim que eles se sentem, né? Os excluídos, os problemáticos, aqueles que não sabem nada, né? Então, infelizmente, é isso que ocorre. Aqui perguntou se pode ser causado por uma queda. Sim, o TDAH, normalmente ele é hereditário, inclusive já expliquei numa live. No entanto, pode ser causado por um trauma, tá? Ou até mesmo por outras questões na fase da gestação, tá? Mas são casos mais específicos, mas pode sim ser causado por traumatismo na região cerebral. O laudo das crianças é feito pelos médicos, pelo neurologista, pelos psicopedagogos, e tudo isso vai ser levado para a escola, vai auxiliar na escola no processo de aprendizagem, com a equipe pedagógica da escola, que vai ter uma forma diferenciada de lidar com a criança. Ela é chamada na escola muito impulsiva. Isso é característica de TDAH. Não respeita ficar sentada na classe, sai o tempo todo da sala de aula, é agressiva com colegas, não consegue ser interpretada, ela está com uma atividade muito intensa no seu interior, ou seja, a hiperatividade cerebral dela é grande, então ela não consegue demonstrar o porquê dessa inquietude, ela tem só 4 aninhos. Tem que entender que ela não está conseguindo explicar o que ela sente. Por ter 4 aninhos, ela entrou na fase pré-escolar.
Então, ela está naquela fase que ela estava em casa antes. Quando ela foi para a escola, ela não conseguiu, né, se adaptar ainda, está no processo de adaptação. Então, é isso que você tem que entender. O cérebrozinho dela está extremamente agitado, 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 e o corpinho dela está lá. Se mexe a cadeira, mexe membros, levanta, vai toda hora pedir para ir no banheiro, quando não pede, se levanta, vai, 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 corre o tempo todo. Então, ela está no processo de adaptação na pré-escola. Então, tem que entender, mãe, que é diferente, só que às vezes os professores não têm paciência para lidar com essa criança diferente. Então, você vai ter que compreender como fazer isso, tá? O que faço? Estou cansada mentalmente e fisicamente, agressivo e muito nervoso. O que acontece? Não é culpa dos pais. Vamos de novo. Não é culpa dos pais que as crianças têm um TDAH. E sim, nós somos humanos, cansamos, nossas energias se esgotam, porque nós estamos com uma criança que tem uma síndrome que traz uma agitação fora do comum. Então, nós precisamos de auxílio. E para isso, nós estamos no processo de descobrir o que a criança tem e conseguir resolver a situação. Porque isso causa conflito familiar, inclusive no casal, com os parentes. Porque daí os parentes começam a acusar a família. Ah, porque você não está educando da forma correta. Porque essa criança falta chinelo. Ah, porque você está educando de forma errada. Você está sendo rígida demais. E as críticas vêm de tudo que é lado, porque ninguém sabe o que está acontecendo. E, na verdade, não é culpa sua. Pare de se culpar e acredite, o problema é real. Meu filho tem TDAH, é hiperativo, ele chega a tremer de nervoso na escola e não se concentra. Ele tem laudo médico desde os 4 anos. Bom, ele é hiperativo e ele é extremamente nervoso. O que acontece? Por que ele treme de nervoso na escola? Porque ele provavelmente já sofreu bullying. Né? Que lembra aquilo que eu estava falando? O receio que a criança fica? E como ele não está gerando autoconfiança, ele ainda não conseguiu gerar autoconfiança, ele chega a tremer de nervoso na escola. Ele está precisando aprender como lidar com a sua situação na escola, como conseguir ficar firme, conseguir gerar o processo de aprendizagem, daí ele vai ter autoconfiança suficiente para não tremer mais de nervoso na escola. Esse que é o problema. Ele não está com autoconfiança. E voltar a ter essa autoconfiança é um processo. E para isso que a gente precisa aprender como fazer para essa criança voltar a ter autoconfiança. Meu filho é muito inteligente, mas o comportamento dele é muito agressivo. Não aceita ajuda de ninguém. Quer aprender sozinho. Isso eu dei uma dica, né? Sobre a agressividade, a gente já falou aqui, mas dizer que ele quer aprender sozinho, quando ele disser para ti que ele já sabe, pede para ele te explicar. Porque daí, se ele não souber te explicar, tu vai conseguir ensinar para ele, ele vai aceitar. Porque senão ele vai sempre dizer assim, eu já sei. Aí tu diz assim, mas eu não sei, me ensina aí que eu tô querendo aprender, tô curiosa. Isso aí eu não sei o que é. E eu tô querendo tanto descobrir, me ensina sobre isso aqui. Mas seja assim, uma coisa bem leve, bem dinâmica, bem gostosa. E é uma forma dele colocar lá na memória de longo prazo o conteúdo. E com isso, você está fazendo de uma forma sutil, mostrando para ele que ele não sabe. E se ele sabe, você vai descobrir que ele sabe. Então, às vezes, a gente tem que ter sutileza para fazer a transformação. Tchau, pessoal! Tudo de bom! Beijo!